Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Eu quero fazer aqui um vídeo curtinho sobre algumas perguntas que os católicos perguntam e que eles têm dúvidas, que eu vejo muito aí nas redes sociais. Então eu gosto sempre de fazer alguns vídeos aí curtos para a gente poder conversar sobre alguns temas da nossa fé. Então tem muita gente que pergunta e tem dúvida por que os judeus não aceitaram e continuam não aceitando Jesus Cristo como Messias. Eles ainda esperam o Messias, ok? Então eu quero explicar por que isso acontece até os dias de hoje. E como que vai ficar isso? Como fica isso? Então veja, primeiramente, os judeus eles fizeram uma interpretação errada do Antigo Testamento, porque eles interpretaram o Messias de forma equivocada. Como na época de Jesus, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano, então os judeus achavam que o Messias viria para libertá-los do poder romano. Tanto que Barrabás ficou decepcionado com Jesus, quando ele viu que Jesus não era o libertador que ele achava, social, político. Tanto que os dois ficaram frente a frente e o povo preferiu Barrabás do que Pilatos. Interessante, o Papa Bento XVI, ele fez essa reflexão. Estavam ali os dois filhos do Pai. Jesus, que é o filho verdadeiro do Pai, e o falso filho do Pai, que é Barrabás. Barrabás significa filho do Pai. Então o povo preferiu o falso do que o verdadeiro. Então os judeus, eles achavam que o Messias viria para libertar Israel do jugo romano. É mais ou menos a teologia, o Jesus que prega hoje a teologia da libertação. Um Cristo libertador político, social. Não é o Cristo que liberta do pecado. O Cristo verdadeiro, o Messias, é aquele que São João apresenta. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é um libertador espiritual. Tanto que ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, num burrinho. Eles achavam que ele viria num cavalo branco, com espada, com escudo, para guerrear, como era no tempo de Davi, como era no tempo de Salomão. Tanto que Jesus é designado filho de Davi, mas não para guerrear. Da descendência de Davi, da tribo de Judá, nasceram em Belém. Os dois nasceram em Belém, os dois são da tribo de Judá. Então, gente, veja, eles não outra coisa, eles não conseguiram ver as profecias que os profetas profetizaram sobre o Messias, que o Messias iria sofrer. É só você ler Isaías 53. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Que ele ia nascer em Belém, que ele ia nascer de uma virgem. Todas as profecias se cumpriram em Cristo. E eles não souberam interpretar as Escrituras. Tanto que ele fala para Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos fala: qual é a verdade? Ele fica quieto, porque a verdade estava ali na frente dele. Então, infelizmente, os judeus não aceitaram. Agora, também é um desígnio de Deus. Claro, gente, que nós temos liberdade. Isso não quer dizer que os judeus foram obrigados a não aceitar Jesus. Claro que não. Jesus fez tudo para eles aceitarem. Tudo. Mas dentro da liberdade humana, Deus aproveitou a rejeição dos judeus para que a salvação chegasse aos pagãos. E se você ler a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, São Paulo vai explicar isso. O fato porque se os judeus tivessem aceitado, não tinha salvação para os outros povos. Agora, isso não quer dizer que Deus obrigou os judeus a não aceitar. Claro que não. Deus aproveitou que os judeus... Então Jesus, ele se entregou. Ninguém tirou a vida, ninguém matou Jesus, nem os judeus, nem os romanos, ninguém. Ele se entregou. Ok? Ele quis se entregar. Ele deu a vida dele para poder resgatar
Tanto que quando ele morre, o véu do templo se rasga. Ok, agora vocês estão vendo a verdade. Tanto que muitos se converteram quando Jesus morreu. Muitos corpos ressuscitaram. O véu do templo se rasgou. Ou seja, o Antigo Testamento passou, agora vem o Novo. E São Paulo diz que antes da segunda vinda de Jesus, os judeus vão aceitar. Agora, não sabemos quando. Infelizmente, os judeus ainda estão, uma parte dos judeus ainda estão nessa cegueira. Tanto que você vê lá que eles ainda, hoje, qual é a situação dos judeus hoje? Eles ainda esperam o Messias. Muitos se converteram, mas muitos ainda não se converteram. Existe, por exemplo, os judeus messiânicos. Aqueles que aceitaram Jesus, mas muitos ainda não aceitaram. Tanto que os papas chamam os judeus dos nossos irmãos mais velhos. Por quê? Porque é o povo escolhido lá do Antigo Testamento, da qual nasceu inclusive Jesus. Jesus era judeu. Então não tem esse negócio que os judeus são amaldiçoados, nada disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, judeus, a gente não quer nenhuma. Pelo contrário, a igreja tem um diálogo muito bom. Quando o Papa João Paulo II morreu, estava lá vários rabinos lá. Então, a igreja hoje, graças a Deus, tem um diálogo muito bom com os judeus. Só que eles ainda esperam o Messias. Eles não têm mais o templo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Só está lá o Muro das Lamentações. Agora, eles querem construir o terceiro templo, só que ali não tem como, porque aonde era o templo está uma mesquita muçulmana. Onde é aquela bonita mesquita muçulmana ali, era o templo de Jerusalém. E os muçulmanos não vão deixar eles construir o terceiro templo ali. Vai ter, se acontecer isso, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Então, o que os judeus já estão fazendo? Eles querem reconstruir o templo em outro lugar que não seja ali. Eu não estou falando do templo do Edir Macedo não, tá, gente? Esse é o templo falso. Eu estou falando do templo dos judeus, lá de Jerusalém, tá? Agora, os judeus, eles estão procurando um jeito de construir o terceiro templo, porque eles dizem que o Messias vai vir, né? Quando eles construírem o terceiro templo, o Messias virá. Só que não vai vir, porque o Messias é Jesus. O Messias é nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que eles olharão para aqueles que traspassaram. Eles vão reconhecer Jesus como Deus. Só que eles dizem que vão reconstruir. Inclusive, eles estão procurando uma vaca vermelha. Olha só. Porque eles dizem que vão fazer vão voltar, né, quando eles construíram o templo, eles vão voltar com os sacrifícios no templo. Então eles estão procurando uma vaca vermelha. Diz que já até encontraram essa vaca vermelha nos Estados Unidos. Eu ouvi essa história aí essa semana. Essa conversa essa semana, que eles estão procurando uma vaca vermelha e já acharam nos Estados Unidos, e ela está guardada para quando construir o templo e chegar o Messias, eles fazerem o sacrifício que eles faziam lá no Antigo Testamento. Só que essa vaca vai ficar lá e vai morrer, porque nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo. Ok? Então, gente, essa é a história por que os judeus, infelizmente, não aceitaram Jesus. Ok? Mas vamos rezar, vamos pedir a Deus que eles aceitem Jesus como Deus, e São Paulo diz que eles irão aceitar. E quando isso acontecer, vai estar próxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não sabemos quando será. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.